Uma produção. Bruá! Olá a todos e bem-vindos às Teorias da Conspiração. Antes de começarmos, um pré-anúncio. Estou a pensar, talvez daqui a 15 dias, talvez daqui a um mês, talvez daqui a um ano, fazer um episódio clássico dos criadores de conteúdos em formato podcast ou na internet em geral. Um episódio de Q&A, em que respondo às perguntas dos ouvintes. Alguns de vocês têm-me mandado perguntas ou comentários, tenho colecionado alguns, mas aqui faço o apelo explícito a todos vocês. Utilizem a caixa de comentários aqui no Spotify ou em qualquer plataforma que estejam a ver, ou mesmo contactem-nos através das nossas redes sociais da Bruá e façam-nos chegar as vossas perguntas sobre mim, sobre o Teorias da Conspiração, sobre o meu percurso, sobre as minhas teorias favoritas, sobre os episódios que mais gostaram ou que menos gostaram, porque é que eu não toquei em determinada teoria da conspiração, ou até mesmo perguntas sobre o não acredites em tudo, como as teorias da conspiração nos tentam manipular. O livro do Renato Rocha, que sou eu, editado pela Planeta e que continua disponível online e em todas as livrarias de altíssima qualidade em todo o Portugal continental e ilhas. Deixo-vos nos links úteis, como sempre, um linkzinho para encomendarem o livro se quiserem. Mas mais importante até do que me comprarem um livro, deixem as vossas perguntas para eu mais tarde poder responder. E agora sim, vamos ao episódio. Este é um episódio ligeiramente diferente. Vamos experimentar um formato algo distinto. O meu instinto inicial era fazer uma breve análise das teorias da conspiração sobre a Artemis II, a missão da NASA que recentemente levou 4 astronautas à Lua. Nunca um frutinho foi tão fácil de apanhar do chão. Durante os 10 dias que durou a missão, os meus algoritmos de YouTube e Instagram atiraram para o colo todo o tipo de negacionistas da ida à Lua, terraplanistas irritados, pseudo-analistas de imagens e vídeos e grifters que se aproveitaram do momento para ganhar engajamento em barda. Contudo, o episódio começou assim, mas depressa foi crescendo e evoluindo e metamorfoseando-se. E a culpa foi da própria missão Artemis II. Ou melhor, a culpa foi da forma como a missão ganhou na minha vida uma importância com que não contava. Mas já lá vamos. Para já, queria só avisar-vos que este episódio é realmente um pouco diferente. Será mais uma espécie de ensaio pessoal, ligeiramente mais opinativo, com reflexões ao correr do teclado, no qual vou ser um bocadinho mais filosófico do que propriamente informativo. Se não gostarem deste formato, amigos como dantes, deixem a vossa insatisfação ou mesmo irritação na forma de comentário que eu não fico ofendido. Se gostarem deste formato, também é bom, elogiem na caixa dos comentários que o meu ego precisa sempre. E agora, 3, 2, 1, lift off. De 1 a 10 de abril de 2026, uma parte significativa da humanidade acompanhou o regresso à Lua. Pela primeira vez desde a Apollo 17, em 1972, a humanidade iria além da órbita terrestre baixa, mas faria muito mais. Quebraria um recorde, a maior distância percorrida desde a Terra, uns inacreditáveis 460.771 quilómetros. Nunca membros da nossa espécie tinham estado tão longe de casa e o objetivo será, no futuro, ir ainda mais além. Segundo o maravilhoso Artemis II Reference Guide oficial da NASA, a campanha Artemis traz consigo a era dourada da exploração e inovação para a NASA e os seus parceiros. A América lidera o caminho pelo cosmos, preparando a humanidade para viver e trabalhar na Lua e abrindo caminho para missões tripuladas a Marte. O projeto divide-se em várias missões, cujo objetivo final
Parece uma premissa de ficção científica. Colocar 2 astronautas a viver na superfície lunar durante uma semana, para mais tarde possibilitar a construção de uma base lunar definitiva. Ou seja, é provável que eu não morra de velhice sem assistir a outros mamíferos como eu a habitar na Lua. Mas estamos a adiantar-nos. O que nos interessa agora é a Artemis II e a sua missão de 10 dias, durante a qual descreveu 2 órbitas à volta da Terra, disparou como louca na direção da Lua, fez um breve flyby, um voo aproximado, tirou fotografias, fez observações, visitou o outro lado da Lua, assistiu a um eclipse solar de um ponto de vista que nunca nenhum humano alguma vez tivera e depois regressou à Terra, amarando no Oceano Pacífico, depois de entrar na nossa atmosfera a 35 vezes a velocidade do som. Os nossos embaixadores espaciais não eram menos impressionantes. Temos o comandante Reed Wiseman, ex-piloto da Marinha Americana, ex-engenheiro de voo em 2 expedições na Estação Espacial Internacional e, com 50 aninhos, a pessoa mais velha da história a ultrapassar a órbita terrestre baixa. Temos o astronauta Jeremy Hansen, primeiro não-americano a ir à Lua, cara chapada do Buzz Lightyear e piloto com invejável carreira na Força Aérea Canadiana. Temos Victor Glover, piloto e oficial da Marinha e primeiro homem negro a viver na Estação Espacial Internacional e a ir à Lua. E, finalmente, temos a fan-favorite Christina Koch, engenheira e astronauta responsável por demolir completamente a teimosa discrepância entre homens e mulheres no espaço, ao acumular os recordes de ter participado na primeira spacewalk exclusivamente feminina e também ter a mais longa estadia no espaço por uma mulher, 328 dias. E para já, também é importante destacar outro detalhe, é que a NASA não olhou a meios para pôr a missão nos ecrãs de todos nós. Desde os preparativos para o lançamento até ao splashdown no Pacífico, cada segundinho de cada hora de cada um dos 10 dias de missão foram streamados na internet, incluindo imagens em direto a partir do interior e do exterior do Orion, o módulo onde viajou a tripulação, bem como as transmissões áudio entre os astronautas e o controle de missão. Durante 10 dias, foi como assistir àquele canal da TVI em que vemos em direto o interior da Casa dos Segredos, desde as maiores peixeiradas às pausas para cigarros. E por isso, eu e milhões de outras pessoas pudemos acompanhar a missão que nos levaria a todos, metaforicamente, o mais longe que já estivemos da Terra. Pessoalmente, foi um gosto rapidamente adquirido. Assisti ao lançamento com entusiasmo, bem como às primeiras imagens da Terra vista do espaço. E sempre que podia, ia espreitar como estavam os astronautas. Dei por mim, acompanhado por uma colega aqui da Bruá, quem deixo desde já um grande beijinho, a instalar a app oficial da NASA para assistir ao feed em qualquer lugar, numa sala de espera do dentista, numa ida ao supermercado, a meio de um cocozinho, ou enquanto esperava que a fervedeira aquecesse para fazer um chá. Até tinham um útil simulador 3D que permitia ver a posição relativa do Orion, da Terra e da Lua em tempo real. Ao terceiro dia, estava viciado. Os astronautas eram os meus tamagotchis. Via-os clicar em botões, esvoaçar para a frente e para trás, pôr objetos esquisitos a flutuar em gravidade zero, petiscar, espreitar pela janela, limpar-se com toalhitas. Dediquei-me a estudar com atenção que tipo de lancheiras, mochilas e casacos usavam os cientistas no controle de missão. Sim, porque a emissão, em direto, incluía planos para o interior da sala onde trabalhavam. Nas pausas do trabalho ou em madrugadas de insónias, dei por mim a assentir com gravidade e sobrancelhas carregadas perante um pedaço de informação técnica trocada entre os astronautas e o controle de missão, informação essa que não podia compreender, mas que escutava e analisava e fingia entender perfeitamente. Da mesma forma que uma criança, fascinada com uma conversa de adultos, tenta imitar o seu comportamento para se sentir mais crescida. Aborreci namorada, amigos, familiares e gatos com factoides sobre o Orion, sobre os 4 astronautas, sobre a Lua, sobre as viagens espaciais.
Para descontrair, saltava para o YouTube e assistia a documentários sobre a Apollo 11, ou a Apollo 13, ou a Apollo 8, ou o Challenger, ou o Columbia, ou sobre o treino dos 4 astronautas, ou a construção do Orion, ou o funcionamento da respectiva retrete, ou sobre como se come no espaço, ou dorme no espaço, ou faz xixi no espaço. Ao 6º ou 7º dia, estava ativamente a planificar partes da minha vida à volta do cronograma da missão, de tal forma que consegui conjugar uma visita aos meus avós com o momento em que Reed, Jeremy, Victor e Christina, sim, assim mesmo, só o primeiro nome, porque já são meus amigos, regressariam à Terra. Nunca me vou esquecer deste início de madrugada, eu a curtir o regresso do Orion a casa, ao lado de 2 velhotes que se lembravam, como se fosse ontem, de assistir às imagens de Neil Armstrong a pisar a Lua pela primeira vez. No fundo, o que quero dizer com tudo isto é que curti à brava a Artemis 2. Curti mesmo. Mas foi mais que curtir. Foi uma experiência verdadeiramente pessoal, emocional e intensa, da qual não estava à espera e que me apanhou de surpresa. A sensação de estar a assistir a algo único, de ter a sorte de ter nascido no único século da humanidade em que podia assistir a tudo em direto, aqui mesmo na secretária onde vos escrevo este episódio. E por isso, quando fui à caça de teorias da conspiração sobre a Artemis 2, não era apenas por curiosidade intelectual. Fui de coração aberto. Aqueles 4 astronautas eram meus amigos, caramba. A missão fez-me sentir coisas. Vi um stream da história. Quem é que podia ver aquilo que estava a ver e ouvir o que eu estava a ouvir e pensar, é tudo uma treta? Bom, muita gente, claro. O pensamento conspiratório depressa tomou conta da internet, mesmo nos dias anteriores ao começo da missão. A Artemis 2 era vista como mais uma encenação e, por isso, era preciso analisá-la e identificar qualquer deslize na narrativa oficial. Logo no primeiro dia do lançamento, alguém fez zoom no vídeo e descobriu o que parecia ser um estranho objeto luminoso a afastar-se do foguetão a toda a velocidade, no momento em que abandona o solo, o que foi interpretado como uma cápsula secreta dentro da qual estavam os astronautas, ficando por explicar porque é que a NASA se daria ao trabalho de enfiar 4 pessoas no Orion para depois as ter de retirar de lá à pressa, ainda por cima no exato momento em que se deu o lançamento. Alegados analistas de vídeo dedicaram-se a encontrar quaisquer falhas de sinal ou interferências ou ruído ou glitches nas imagens enviadas pelos astronautas e usar tudo isto como prova de que tudo não passava de uma simulação digital, ou então limitaram-se a criar ou partilhar imagens feitas com inteligência artificial, incluindo uma muito divertida fotografia dos 4 astronautas visivelmente pendurados por cabos à frente de um daqueles ecrãs verdes, o chamado Chroma, onde podem depois ser projetados cenários digitais em pós-produção e também rodeados por grandes microfones e câmaras, como num estúdio de televisão. A mesma pseudoanálise de imagens e vídeo decorreu ao longo da missão, lançando dúvidas sobre absolutamente todas as fotografias e clipes captados pela NASA e disponibilizados ao público. E depois havia novas versões de um grande clássico conspiratório, a descoberta de uma confissão acidental por parte do conspirador. Numa conferência de imprensa antes da missão, o comandante Reed Wiseman disse: "Esta é a primeira vez que vamos mandar seres humanos à Lua e vamos ter seres humanos em órbita terrestre baixa", o que por si só é verdade. Mas a primeira parte da frase, "esta é a primeira vez que mandamos seres humanos à Lua", foi, isoladamente, interpretada como uma espécie de Freudian slip do astronauta. Até o facto de a missão ter tido início no dia 1 de abril, o dia das mentiras, foi interpretado como mais uma confissão dissimulada da NASA, só mesmo para gozar ainda mais connosco. Eles estão tão confiantes nas suas capacidades de enganar que até se atrevem a lançar o foguetão no dia das mentiras. À medida que ia colecionando exemplos, tentei também catalogar os tipos de teóricos da conspiração da Artemis 2. Eu encontrei
4 tipos, assim no geral. O primeiro eram os negacionistas da ida à Lua, digamos, tradicionais, que viam na Artemis II uma espécie de sequela e de rematch contra os seus inimigos. O segundo eram os terraplanistas, compreensivelmente preocupados com as fotografias e vídeos captados pelo Orion à medida que ascendia nos céus e teimava em não mostrar um planisfério. O terceiro tipo eram os teóricos da conspiração, digamos, ad hoc, o criador de conteúdos paranoicos que, para alimentar a sua página ou perfil, foca-se na Artemis II, porque é relevante no momento, porque está a acontecer agora, mas depressa trocará de conspiração. E parece mais preocupado em produzir factos avulso do que em inserir a Artemis II numa narrativa mais ampla. E, finalmente, o quarto tipo, um bocadinho mais difícil de identificar, mas ainda assim a nossa intuição, a minha pelo menos, dizia-me que havia muitos. É o que eu chamaria de grifter, como disse há pouco. O indivíduo que tenta produzir conteúdos virais e, por acaso, graças ao poder do algoritmo, a paranoia neste momento vende e propaga-se. E por isso ele teoriza sobre a Artemis II com a mesma convicção com que teorizaria sobre outra coisa qualquer. Para ser sincero, o discurso conspiratório à volta da Artemis II rapidamente me entediou. Quem acompanha este podcast com frequência sabe que nada me dá mais prazer do que torcer pelos teóricos da conspiração. E estou a falar a sério. Encontrar uma teoria da conspiração bem pensada, verosímil, onde as pontas não estão soltas, mas sim muito bem atadas. É aí que está a criatividade humana em todo o seu esplendor. E é aí que os teóricos da conspiração nos testam e desafiam e fazem pensar. Mas aqui não parecia ser tanto o caso. O nível estava invulgarmente baixo. Entre o slop de inteligência artificial, a má-fé, os clipes descontextualizados e uma tendência para a manipulação ainda mais pronunciada do que era habitual nestas situações, os teóricos da conspiração não foram capazes de pôr a bola a rolar. Ao fim de algumas horas de consumo destes materiais, eu não ficava com vontade de pegar na caneta e tomar notas e unir pontos e explorar outras vias e fazer perguntas e registar ideias para o episódio. Ficava era com vontade de voltar ao feed da NASA e ver se a Christina lá conseguiu resolver um problema com uma sanita entupida, ou se o Victor voltaria a ser filmado de cuecas, ou se o Orion estaria em posição privilegiada para observar certas crateras lunares que nos embasbacariam a todos. Ou seja, fiquei sem episódio. Ou talvez não. Porque quanto mais pensava na paranoia e na missão em si, mais o contraste entre os dois universos me começava a interessar. Ao assistir aos conteúdos paranoicos, eu ficava triste, desinspirado, aborrecido. Nem os comentários me animavam. Até as contas mais paranoicas tinham, na boa, uma distribuição 50-50 entre teóricos da conspiração a dizer coisas como é tudo falso e também gente bem intencionada a tentar explicar a verdade sobre as imagens, a dizer não, reparem, isto tem uma explicação, é muito mais fixe do que estão a pensar. Normalmente, os paranoicos são sempre os mais vorazes e entusiastas da sala e quem tenta combatê-los rasteja-se como Sísifo a empurrar a pedra. Desta vez, era o contrário. E claro, mais uma vez, voltava ao feed da NASA e o meu coração voltava a palpitar. Teria a NASA destruído o meu amor pelo mundo conspiratório? Será que o fascínio pela ida à Lua suplantava o meu fascínio pela criatividade dos paranoicos? Era isso, ou mais ou menos isso. Pus-me a pensar, e o resultado foi este. Não é todos os dias que posso afirmá-lo, por isso dá-me gosto de escrever a frase seguinte. Foi num momento de doom scroll no Instagram que se fez luz na minha cabecinha. No penúltimo dia da viagem do Orion, quando já vinham a caminho da Terra e numa altura em que o meu algoritmo estava perfeitamente calibrado para me mostrar quase apenas e só conteúdos sérios ou conspiratórios sobre a missão, tropecei num post que remetia para um artigo de Substack, ai Jesus, que propunha uma explicação para a satisfação que todos nós, fanzocas da Artemis II, estávamos a sentir naquele momento. O texto chama-se
Artemis 2 é pornografia de competência e nós estamos fomeados. E é assinado pela jornalista e autora canadiana Liz Plank. Começa assim. Se passaste a última semana inexplicavelmente emocionado por causa de uma missão espacial, não estás sozinho e não estás a ser dramático. Está a acontecer-te algo real, algo que o teu sistema nervoso reconheceu antes do teu cérebro poder acompanhar. O argumento do artigo é relativamente simples e baseia-se no conceito informal de pornografia de competência, isto é, o prazer que retiramos ao assistir a seres humanos a serem brutalmente competentes. O rasgo de gênio humano pode ser, por si mesmo, uma forma de escapismo ou de experiência estética. Pensem na excelente série sobre médicos a salvar vidas, no impecável penalti marcado por um grande jogador, no filme sobre astronautas a resolver um problema bicudo e a voltar à Terra, no heist movie, no qual criminosos super inteligentes conseguem enganar a polícia, ou em qualquer romance no qual o Poirot, com as suas células cinzentas, descobre um criminoso impossível de desmascarar. Para Liz Plank, os 4 astronautas da Artemis 2 enquadravam-se perfeitamente neste conceito. Eles eram tão bons naquilo, estavam tão genuinamente comovidos e articulavam tão bem o que estavam a ver e a sentir que milhões de pessoas que têm vivido na ansiedade e no medo nos últimos anos pararam por momentos e finalmente respiraram fundo. Resultado? Uma espécie de catarse. O que estás a sentir não é só alívio, é mágoa. Mágoa pelos anos passados a aguentar. Mágoa por quão normal esse aguentar se tornou. Mágoa por teres esquecido completamente que a competência já foi algo comum. E mais à frente, as frases que me arrepiaram os pelinhos do braço. Habituámo-nos de tal maneira a ver pessoas em lugares de responsabilidade a falhar abertamente, publicamente, a falhar de formas que parecem propositadas para nos fazer sentir pequenos e impotentes, que assistir a 4 pessoas a serem simplesmente extraordinárias, a fazer uma coisa extraordinariamente difícil, produziu em muitos de nós algo parecido com choque. E, finalmente, ninguém me disse que assistir a pessoas competentes a fazer coisas difíceis de forma correta seria uma das experiências mais terapêuticas da minha vida adulta. Tudo isto, talvez com um pouco menos de intensidade, mas ainda assim, era mais ou menos o que eu estava a sentir. Num mundo caótico e imprevisível, a refrescante sensação de que era possível a seres humanos como eu planear ao minuto a viagem a outro corpo celeste. E o mais engraçado era que, ao ouvir, ver ou aprender sobre os 4 astronautas, a sensação com que ficava era que para eles tudo isto era normal. Sendo exceção, eles não se sentiam ou se apresentavam como exceção. E foi aqui que o meu cérebro deu 5 piruetas e me lembrei de um dos meus livros favoritos, de um dos meus autores favoritos, Letters to a Young Contrarian, do jornalista Christopher Hitchens. Caso o inglês não seja a vossa praia, a obra foi finalmente traduzida para português pela Guerra e Paz. Vou deixar o link na descrição. Eu não o poderia recomendar mais. Num livro explicitamente dedicado ao conceito de ser independente ou rebelde ou radical e de fugir do consenso fácil ou da opinião maioritária, Hitchens dedica um capítulo inteiro a um belo exercício de ironia performativa, ou como ele diz, a uma forma de sobrevivência em tempos de crise. O salto é um bocadinho grande, vamos do espaço para a história da Europa Central no século XX, mas por favor, tentem acompanhar-me. Nunca tenho a certeza de que autor merece o crédito por esta ideia aparentemente branda, mas profundamente subversiva e irónica. Václav Havel, na altura um poeta e dramaturgo marginal numa sociedade e num Estado que verdadeiramente merecia a alcunha de absurdo, percebeu que a resistência, entre aspas, na Europa Central da altura
pelo menos no seu sentido original de insurgência militante, era impossível. Assim, propôs viver como se fosse um cidadão de uma sociedade livre, como se a mentira e a cobardia não fossem deveres patrióticos obrigatórios, como se o seu governo tivesse realmente assinado os vários tratados e acordos que garantiam direitos humanos universais. Ele chamou a esta tática o poder do impotente, porque, mesmo quando a discordância é quase proibida, é fácil que um Estado que insista na concordância obrigatória faça figura de estúpido. Numa frase, uma estratégia de sobrevivência possível é comportarmos-nos como se aquilo que desejamos já é verdade no mundo. Hitchens dá mais exemplos. Oscar Wilde, homossexual eventualmente condenado e preso por amar outros homens, comportou-se como se vivesse num país sem hipocrisia moral. Ao tomar o seu lugar no autocarro, Rosa Parks comportou-se como se uma mulher negra pudesse sentar-se onde quisesse. Alexander Solzhenitsyn, o grande dissidente soviético, escreveu como se pudesse desbroncar-se sobre a história do seu próprio país. Ou então, como diz Hitchens, ao comportarem-se de forma literal, todos eles agiram de forma irónica. Ora, o que é que isto tem que ver com astronautas na Lua? Talvez nada, mas na minha cabeça o conceito de pornografia da competência e agir como se casaram-se e formaram uma relação feliz. A minha felicidade ao acompanhar a Artemis II vinha exatamente da ironia da situação, da forma como aqueles astronautas, fazendo simplesmente o seu trabalho, acabavam por ter um ato radical e chamavam a atenção para o seu oposto. Comportaram-se como se vivêssemos num mundo que permeia, acima de tudo, a humanidade, a competência, a meritocracia, a descoberta, a ciência e a curiosidade. Em tempos de desconfiança, deram-nos um live feed 24 sobre 24 horas por dia. Em tempos de paranoia, produziram artigos, vídeos, esquemas, palestras e posts informativos. Em tempos de Kim Kardashians e de Mom Talks, deram-nos engenheiros aeroespaciais. Em tempos de doom scroll, apontaram ao céu. Em tempos de certezas absolutas, recomendaram-nos que olhássemos longamente para a Lua, como se nunca a tivéssemos visto. Em tempos de teorias da conspiração, comportaram-se como se a NASA fosse fofa e bem-vinda e ninguém duvidasse do que estava a acontecer. Em tempos de desinformação e crise informativa, mostraram-nos que se parássemos um bocadinho, podemos ver que a Lua tem cores. Em tempos em que os Estados Unidos estão com, digamos, uma fama não muito boa, comportaram-se como se a América fosse a mãe da exploração espacial. Em tempos de inteligência artificial e robotização da nossa vida, mostraram-nos o valor de treinar e enviar mamíferos até outro corpo celeste. Em tempos de algoritmos e rapidez e breaking news, lembraram-nos que a Terra é um planeta imenso e antigo e que a nossa passagem por ela é temporária. Em tempos de aceleração e impaciência, mostraram-nos o valor da calma e da dedicação. Em tempos de egomania, mostraram como somos insignificantes. E em tempos cínicos, mostraram-nos como cada um de nós pode tudo. E finalmente, em tempos de divisão e de tribalismo, falaram-nos da humanidade como um todo. Vou insistir um bocadinho nesta parte da humanidade porque é mesmo importante. A competência é só um dos aspectos. O outro é mais simbólico, ou se quiserem quase espiritual. A missão Artemis II não foi só uma celebração do cérebro que estes estranhos bípedes desenvolveram ao longo de milhares de anos. Foi também a festa do que, segundo aquela frase batida e até um pouco piegas, nos torna humanos. O brilhantismo técnico coexistiu com uma série de momentos simbólicos e eu diria mesmo esteticamente bonitos. O mais famoso é certamente o da cratera Carroll. Depois de identificarem uma nova cratera lunar e ser-lhes dada a oportunidade de lhe dar um nome, Jeremy fez um pequeno discurso propondo Carroll,
o nome da mulher do seu colega de viagem, o comandante Reed Wiseman, que em 2020, quando já se preparavam para a viagem, morreu tragicamente de cancro. E não houve um olho seco na sala ao ver os 4 astronautas a abraçarem-se em gravidade zero. Mas há mais. Ou por acidente, ou por brilhantismo da equipa de comunicação da NASA, os geniais astronautas foram constantemente humanizados pelas circunstâncias, provando que nem a 400 mil quilómetros da Terra, em pleno vácuo mortal, é preciso levar-nos demasiado a sério. Em viagem pelo espaço, tiveram tempo para recriar o genérico da popular série americana Full House. Foram visitados por um enorme jarro flutuante de Nutella. Tiveram problemas com o Microsoft Outlook. E se o ódio pelo Microsoft Outlook não nos une a todos como espécie, então estaremos mesmo perdidos. E reclamaram quando, certa manhã, o posto de controlo interrompeu a música que servia de despertador, o Pink Pony Club, segundos antes de começar o refrão que todos eles queriam ouvir. Os astronautas comovem-se, divertem-se, trabalham muito, gostam de Nutella e de música pop. Não são como nós, eles são nós. E depois há, digamos, a big picture. Num exercício de elegante equilibrismo, quer Christina, por ser mulher, quer Victor, por ser negro, conseguiram simultaneamente sublinhar a importância da sua presença na missão, mas sempre enquadrá-la com afirmações mais genéricas sobre as próximas gerações ou a humanidade como um todo. A missão foi repleta de momentos em que a palavra humanidade era dita explicitamente, sem ironia, desde os minutos que antecederam o lançamento, com a frase "We are going for all humanity", até ao momento antes de desaparecerem temporariamente atrás da Lua, quando Victor disse: "À medida que nos preparamos para ficar sem comunicações rádio, ainda conseguimos sentir o amor da Terra. E para todos vocês, aí na Terra e à volta dela, nós amamo-vos aqui da Lua." Isto tudo para dizer que os astronautas, sem dúvida tão bons em media training como a pilotar aeronaves, conseguiram algo aparentemente impossível nos dias de hoje. Em 10 dias não fizeram nenhum disparate, não disseram nada inconveniente e flutuaram com tranquilidade entre momentos da mais patusca humanização e da mais poética tirada melodramática. E, na minha opinião, tudo funcionou. A experiência foi completa e assistir a ela encheu-me o coração. Termino com a primeira ideia que registei para este episódio no primeiro post-it que colei aqui na minha fiel parede de brainstorming. A certa altura, ao assistir ao eclipse do Sol atrás da Lua e depois de horas a fazer, com detalhe e precisão, centenas de observações de grande valor científico, eu ouvi em direto através do feed da NASA as seguintes palavras. Primeiro, Victor: "Sei que esta observação não terá qualquer valor científico, mas estou mesmo feliz por termos descolado quando descolamos, porque os homens provavelmente ainda não evoluíram para ver o que estamos a ver. É verdadeiramente difícil de descrever. É incrível." E logo a seguir, o comandante Reed: "Não importa quanto tempo olhamos para isto, os nossos cérebros não estão a processar a imagem que temos à nossa frente. É absolutamente espetacular, surreal. Não há adjetivos. Vou ter de inventar alguns novos para descrever aquilo que estamos a ver pela janela." Admito que esta transmissão me comoveu particularmente, por várias razões, mas principalmente porque me levou a um flashback à minha juventude. Mais precisamente, a um dos meus filmes favoritos, Contacto, no qual a Jodie Foster, por uma série de motivos, é projetada para outra galáxia. Olha pela janela da sua aeronave e, incapaz de descrever a extraordinária beleza do que está a ver, diz simplesmente: "Deviam ter mandado um poeta." Sempre gostei muito deste momento. Esta incapacidade para descrever algo que nos ultrapassa. A ciência, com a sua fama de desconstruir o mundo e reduzi-lo a equações, tabelas e leis, raramente é posta na mesma coluna que a espiritualidade, a estética ou a beleza.
Mas tanto a Jodie Foster como os astronautas da Artemis II, ao serem confrontados com a brutal escala do cosmos, tiveram a mesma reação, aliás, muito humana. O fascínio, a boca aberta, o espanto. Nem tudo se explica, nem tudo se pode reduzir a palavras. Até o mais sobre-humano dos astronautas pode ser esmagado pela humildade. E é finalmente aqui que volto ao tema das teorias da conspiração, ou melhor, dos próprios teóricos da conspiração. É que durante aqueles 10 dias, como fanzoca da Artemis II, um fenómeno em particular chamou-me a atenção. Enquanto os fanzocas como eu vibravam de entusiasmo, otimismo e espanto, os teóricos da conspiração pareciam ter uma postura diferente. Mostravam-se cínicos, sarcásticos ou, no mínimo, contentes por não se deixarem apanhar nas balelas que lhes queriam vender. Tudo o que para mim foi uma experiência positiva, para os teóricos da conspiração era um teatro manipulativo. E ao tentar o debunking da realidade, o teórico da conspiração fecha a si mesmo as portas que tentámos entreabrir até aqui neste episódio. Sim, todas estas balelas da beleza da humanidade e da competência e da poética do espaço e da estética do cosmos. Não sempre, não todos os dias. Normalmente só acontece em relação a uma parte da vida, a parte englobada pela teoria da conspiração em que acreditam. Mas ao olhar para a Artemis II, tudo o que viam era um puzzle por resolver, uma máscara por arrancar. Qualquer momento de genuinidade era, por definição, simulado. Qualquer momento de descoberta era, por definição, uma farsa. A culpa não é propriamente sua. É das malditas paranoias que transporta na cabeça e que o forçam a afunilar o mundo. Isto não significa que os teóricos da conspiração sejam pessoas sem alma nem sentido estético e nós, snobs, capazes de nos comover com o universo, sejamos superiores a eles. Essa sensação de arrogância intelectual que muitas vezes vejo em quem não acredita em teorias da conspiração é o oposto daquilo que estou a descrever aqui e uma característica que me irrita um bocado. Lembrem-se, estamos a tentar ser positivos. O que me parece acontecer é que o pensamento conspiratório, infelizmente, tem um perigo que só agora soube identificar e que nunca me tinha passado pela cabeça. Torna quem a ele recorre menos sensível a todo o tipo de experiências humanas que vale muito a pena ser vividas. Ao olhar para o mundo como uma mentira a desmascarar e não como um mistério a desvendar, o que não é a mesma coisa, os teóricos da conspiração perdem acesso a este espanto, a esta reverência ou a esta admiração por um mundo impossível de verbalizar. Pelo menos temporariamente, pelo menos em relação ao pedaço de mundo que desperta as suas paranoias. Posso estar absolutamente errado e posso estar a soar-vos como um total idiota e também juro-vos que não estou a tentar ser condescendente, mas corro esse risco para terminar com um pedido genuíno, do coração, que vem da minha vontade de partilhar tudo o que a Artemis II me fez sentir, a mim e a tantas outras pessoas. Sintam compaixão, não pena, não superioridade, mas sim compaixão pelo teórico da conspiração, pois ele encontra sempre palavras para tudo. Voltamos daqui a 15 dias. Até lá. Como sempre, podem aprofundar os temas tratados e consultar algumas das fontes, documentos, websites e vídeos citados neste podcast nos links úteis na descrição do episódio. Por favor, considerem apoiar este podcast em patreon.com/broapodcasts, onde poderão encontrar conteúdos exclusivos e comunicar diretamente comigo e com outros ouvintes. Se gostaram deste podcast, deem-nos uma classificação de 5 estrelas no iTunes e no Spotify para nos ajudar a chegar a mais ouvintes. Acompanhem-nos também no YouTube e em todas as plataformas de podcasts e, claro, partilhem com familiares, amigos e astronautas. Até à próxima.